Nessa casa, construída no final da Rua Moron, a alguns metros do Rio Jacuí, funciona uma peixaria e também é a casa do seu Hélio, policial aposentado e pescador. Ele tem 68 anos de idade e desde os 8 mora próximo do rio e vivencia tudo o que acontece por aqui. A grande enchente de 1941 aconteceu bem antes dele nascer, mas é claro que seu Hélio já ouviu falar sobre esse fato. Que a gente vê os comentários, que a altura que foi a água, né? E que entrou lá no prédio do IRG, lá na esquina que vai para o Náutico ali. Né? É o que a gente vê falar, né? Que aí esses campos aqui, isso aqui vira tudo água, né? Já essas enchentes normal já vira tudo água. Mas imagina aquela 41 que foi lá em cima, então. Essa foto, datada de 1941, mostra um take da maior enchente de Cachoeira do Sul. Essa é a imagem de hoje, no mesmo ângulo, na primeira esquina acima do rio, bem acima da casa do seu Hélio. Imagine um dia com muita chuva e fortes ventos. Agora imagine essa condição do tempo ocorrendo 22 dias consecutivos ininterruptamente em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Condição essa gerando em torno de 619 milímetros de volume acumulado de chuva. Condição essa que fez com que o nível do Rio Jacuí passasse dos seus tradicionais 18 metros para 26 metros. Pois isso aconteceu em 1941, época em que Cachoeira do Sul vivenciou a maior enchente da sua história. Fatos da época mostram a região central da capital gaúcha, Porto Alegre, totalmente invadida pelas águas do Rio Guaíba. Nas ruas onde habitualmente rodavam veículos, o único transporte possível eram embarcações. O comércio e todos os segmentos econômicos centralizados na região foram duramente atingidos. Em março de 1941, o setor orizícola de Cachoeira do Sul promoveu a primeira Festa do Arroz, um grande evento que comemorou a grande produtividade das lavouras locais e a perspectiva de uma colheita abundante. A Festa do Arroz, que aconteceu em março de 41, foi uma celebração do sucesso da produção de arroz em Cachoeira e de todos os bons reflexos que isso trazia para a economia do município naquela época. E aí, no mês de abril, a partir do dia 20, começou a chuva em grande quantidade e aí, justamente, esse setor arrozeiro foi o grande prejudicado pela grande enchente de 41. A alegria dos arrozeiros durou até a chegada das chuvas, que fizeram a caixa do rio ser pequena para comportar tanta água proveniente da chuva, afluentes e de todos os mananciais de arredores. O que ainda estava na lavoura pereceu e o que já havia sido colhido também. Foi muito volume de água em pouco espaço de tempo. Cachoeira do Sul já passou por várias enchentes, mas nenhuma tão grande quanto a de 1941. E essas histórias todas estão aqui no Arquivo Histórico Municipal, onde a gente está. A Miriam Ritzel estuda diariamente, praticamente, tudo isso, né, Miriam? Como a de 41 até agora, não, né? E deixou muitos resquícios na história de Cachoeira do Sul e também do estado do Rio Grande do Sul. Com certeza, a enchente de 1941 é até hoje a maior, não é aquela que causou mais estragos, tanto na forma como o rio invadiu, não é? Se expandiu em torno dele, né? Invadindo várzeas e áreas. E a cidade como um todo sofreu os reflexos disso, especialmente na sua economia, porque tinha sido um ano muito exitoso, principalmente na colheita do arroz. Então, os prejuízos foram muito grandes e as pessoas nunca esqueceram dessa enchente de 41. Miriam, publicações da época mencionam que cerca de 600 famílias foram atingidas, mas ao contrário do que se pensa, não aqui na área urbana. Esse pessoal era mais do interior do município. Sim, até porque naquela época, logicamente, as pessoas que viviam, os ribeirinhos que viviam mais próximos do rio, foram atingidos, mas eram em número muito inferior do que seria hoje, por exemplo. E as pessoas do interior, da zona rural, muitas delas por viverem próximas dos afluentes do Jacuí, desses inúmeros arroios que nós temos, Santa Bárbara, Capané, Irapuá, todos esses arroios, eles encheram muito rapidamente de água.
E essas pessoas, assim como as suas plantações próximas desses arroios, foram muito atingidas. Naquela época, grande parte da produção que já estava estocada nos armazéns que havia no porto para serem comercializados através dos barcos, das embarcações que faziam a travessia do Jacuí, toda essa produção ficou embaixo d'água. Então, tudo foi perdido. Também era uma época dos engenhos de arroz na beira do rio, não só aqui no porto, mas também ao longo do Jacuí, em Pertilhe, Bexiga. Também havia engenhos de arroz que foram atingidos pelas águas da enchente. Também o transporte ferroviário foi muito atingido, porque como a enchente ela atingiu o estado de uma maneira geral, muitas partes das ferrovias, das estradas de ferro que faziam a travessia do trem, foram interrompidas pela água. Então, tudo foi realmente prejudicado pela grande enchente daquele ano. Os impactos da grande enchente foram tão grandes que até mesmo uma comissão foi constituída para administrar a situação. O Arquivo Histórico Municipal possui jornais de 1941 com manchetes e narrativas sobre aquela que entrou para a história de Cachoeira do Sul como a maior enchente já registrada. História essa que esperemos continue apenas como registro do passado.